Hoje estou aqui para convidar você a me acompanhar durante alguns dias. Todos os dias vamos falar um pouco sobre esse maravilhoso livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoa, de Dale Carnegie. Esse livro, como eu já falei na minha apresentação, esse livro ele fez história na humanidade, né? Esse livro se tornou tão importante que ele se tornou material didático de vários cursos. Então, eu quero falar um pouco sobre como que surgiu esse livro. Ele atravessou gerações, ele transformou vidas e continua atual até os dias de hoje. Esse livro foi publicado em 1936. A sua primeira triagem foram apenas 5.000 exemplares. Mas o tempo mostrou a força dessa obra. Hoje, já são mais de 16 milhões de livros vendidos no mundo. Isso significa que não estamos falando de um livro comum, estamos falando de uma obra que tocou o coração de milhões de pessoas. Um livro que foi traduzido para quase todos os idiomas e que continua sendo redescoberto a cada nova geração. Por quê? Por que esse livro se tornou tão importante? A gente pode se perguntar, né? Por que esse livro se tornou tão importante? Naquela época, quando se falava em autoaprimoramento, as pessoas pensavam em etiqueta à mesa, em belas artes, em literatura, em refinamento social, mas ninguém imaginava que fosse possível aprender por meio de um livro algo tão essencial como lidar com pessoas, como fazer amigos, conquistar respeito e influenciar as pessoas de forma positiva. Dale Carnegie ousou acreditar nisso. Ele acreditava que as relações humanas podiam sim ser ensinadas. E mais do que isso, ele acreditava que uma pessoa poderia se tornar melhor se aprendesse a se comunicar melhor. Durante muitos anos, ele foi professor de adultos e ele percebeu algo muito importante. Quando uma pessoa aprendia a falar em público, ela não ganhava apenas a técnica, ela ganhava confiança, ela passava a acreditar em si mesma, ela conseguia expressar as suas ideias com clareza. E por isso abria portas, portas profissionais, portas emocionais, portas sociais. E foi assim que surgiu então o famoso Carnegie Curso, um curso desenvolvido por ele. E mais tarde, por volta de 1934, um de seus alunos ficou tão impressionado com seus ensinamentos que insistiu para que Carnegie escrevesse um livro. As aulas foram gravadas, reunidas e organizadas. E dessas lições nasceu essa obra extraordinária. Quando o livro chegou às livrarias, ele tocou um ponto muito sensível das pessoas. Porque, no fundo, todo ser humano deseja ser compreendido, todo ser humano deseja ser aceito, todo ser humano deseja ser importante para alguém. E Dale Carnegie entendeu isso. Nos primeiros meses, o público reagiu fortemente. O livro vendeu de forma impressionante e até hoje ele continua sendo a base para cursos, palestras, treinamentos que mudam a história de vida de pessoas. Eu quero agora falar de uma das partes mais marcantes do livro, que é a parte que toca os corações, né? A parte que mexe com a emoção, a parte que fez história, que até hoje esse livro continua sendo lido. É a parte de compreender as relações humanas. Por isso que esse livro é tão importante. E é sobre esse assunto que a cada dia a gente vai estar falando aqui. Cada dia nós vamos falar de um capítulo e vamos transmitir esses conhecimentos que fizeram história.
e eu convido você a estar todos os dias aqui. Hoje foi o prefácio do livro, para a gente entender como que ele surgiu, que é muito importante isso. E a partir de amanhã, então, a gente vai entrar nos conteúdos do livro. Eu aguardo você e agradeço por estar hoje comigo. Muito obrigada.